Muito bem, cumprimentando já a todos, né, que estão junto com a gente, seguindo aí nosso canal. Nós estamos em mais um vídeo encontro, nesta sequência de caminhadas, no qual nós iremos abordar este vasto tema, esse tema que traz uma ciência inteira, né, dentro aí de 180 e poucos sutras. Nós estamos abordando uma ciência de uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida que contempla, né, a autorrealização, contempla sair, né, de um ponto totalmente de ignorância, né, e pretende levar cada um de nós em uma jornada rumo à senda da espiritualidade, ao desenvolvimento espiritual, ao desenvolvimento de iluminação de um ser, né, fazer esta pedra, né, polir-se, lapidar-se e transformar-se, né, em mais linda pedra angular, ou transformar-se em, quem sabe, até mesmo em ouro, né, apesar de sendo lapidada e polida para que se transforme, para que chegue a esse status quo, né, a esta posição. Nós estamos dando continuidade, então, ao tema dos Yoga Sutras. Nós adentramos, né, já no nosso vídeo encontro passado, nós entramos para falar um pouco mais sobre os kleshas e a origem do karma, né? Os kleshas e a origem, né, do ciclo de nascimentos e mortes. Evidentemente que o objetivo aqui não é nós falarmos sobre essas leis fundamentais, né? Existem muitas filosofias, existem muitas sendas religiosas que abordam um pouco sobre reencarnação, sobre karma, causa e efeito. E o objetivo não é nós debatermos essas questões, né? Até mesmo o Taimini diz: o objetivo de Patanjali, né, não era elucidar essas questões, que naquele tempo para ele já eram questões resolvidas, né? O período que nós estamos vivendo hoje da humanidade, que trazem dúvidas, questionamentos, né, até mesmo embasadas sobre outras religiões que vieram e colocaram um selo sobre tudo isso, né? Colocaram um selo e não permitiu-se mais que isso se debatesse, né? Não permitiu que questionasse essas hipóteses, que falasse sobre tudo isso. Porque naquele período a única coisa que era aceita era isso, né? Naquele período, fundamentação filosófica daquele período aceitava, né? Aceitava isso de forma incondicional. Não somente aceitava por uma imposição, mas por um autopercebimento, né? Por uma alta conclusão, era autoconclusivo filosoficamente de que essa questão era válida. E realmente é, né? Realmente é. Então o objetivo não era debater essa questão nas escolas, mas de uma forma muito magistral, de uma forma muito grandiosa, harmônica, complementativa à sua obra, de sua ciência, né, do yoga. O Patanjali, ele traz observações, né? Ele vai tentar buscar para vocês os fundamentos básicos voltados a esses princípios, né? As pessoas muitas vezes questionam: tá, mas existe isso por quê? Aí vem as respostas do porquê, vem as respostas de onde se encontra, onde funde-se, né, esses princípios de karma, de causa e efeito. Até a palavra karma, hoje muitas vezes utilizada, né, utilizada por muitas escolas que difundem esse pensamento, muitas filosofias que difundem esse pensamento. Eu posso aqui citar o próprio Espiritismo, utiliza a palavra karma, mas não observa que a palavra karma ela vem fundamentada dos conhecimentos, né, aí obtidos, né, do Yoga Sutras ou do Orientalismo, né? O Orientalismo utiliza esse nome de lá, esse nome vem de lá, né? E nós podemos destacar para você que o objetivo era mostrar, né, que tinha os seus princípios, né, os seus princípios foram estudados, e os princípios de todas estas leis, elas tinham, né, fundamentações dentro dos Yoga Sutras, dentro dessa filosofia aí dos kleshas. Que os kleshas eram, né, o registro indelével do homem, que os kleshas são aonde que causa as impressões, os samskaras, que os samskaras, né, guardado como impressões, guardado como frutos de causas, eles amadureciam e geravam efeitos. E esses efeitos é o ciclo de nascimentos, de vidas e mortes, tá? Então, o objetivo era simplesmente esse, mostrar para vocês detalhadamente, de forma fundamentada, né, que estavam interconectados, que a origem, né, a origem do ciclo de nascimentos e mortes se detinha no corpo causal. E o corpo causal é, então, a sede do karma, né, onde fica registrado todo o nosso DNA. Eu posso ir um pouquinho, DNA espiritual, DNA genético, DNA de tudo que você possa imaginar.
Eu posso ir um pouquinho mais ousado, né, comentando um pouco sobre essas sendas espiritualistas, que existem pessoas que frequentam essas sendas que eles têm algumas latências, né, alguns CIDs, né, junto com eles, que eles já desenvolveram. Não é só, essas latências não foram desenvolvidas agora, em sua maioria, são latências antigas, né, desenvolvidas há muito tempo, mas que se reencontram, né, oportunidades para aparecerem nesses períodos. Essas pessoas são ditas os chamados médiums, né, os chamados bruxos, os chamados feiticeiros, né, eles trazem qualificações, muitas vezes até mesmo chamam eles de pai fulano, pai ciclano, dependendo da senda religiosa ao qual ele está inserido, ao qual ele está dando sequência. Podemos citar aqui a Umbanda, a Quimbanda, que tem um elemento que é o uno deles, né, que é a pessoa que seria o porta-voz desse grupo, que traz essas sendas junto com eles. Muitos pastores dentro do movimento protestantismo, né, aqui no Brasil agora mudando o nome para evangelismo, muitos deles têm essas latências e sídias junto com eles e nem sequer compreende, né, compreende que tudo isso são essas latências. Então essas latências que aparecem, muitos deles, que eles falam que são as visões, que eles falam que eles conseguem ver, mas tem que ter algumas graduações mais refinadas que alguns têm, que eles conseguem enxergar os frutos, né? Eles conseguem enxergar, eles conseguem antever, né, questões que estão envolvidas naquela pessoa, graças à observação dos registros do corpo causal. Evidentemente que não é uma definição totalmente pura, eles observam assim, eles olham e dizem assim, estou vendo aqui no seu corpo causal o registro que está no seu livro caixa, o registro está dizendo assim, assim, assim. Não, não é bem desse formato. Eles têm as sensações, né? As sensações. Os seus corpos medem essas sensações e trazem para eles os registros, né? Eles pegam e afirmam, muitas vezes alguém dá uma soprada ali, mas eles pegam e dizem, percebo que está tal coisa que eu caminho. Tirando o charlatanismo, que é muito grande nesse meio, né? Tirando questões de puro charlatanismo, podemos afirmar para vocês que uma pessoa muito séria consegue fazer isso. E todos os yogis, né? Grandiosos yogis fazem isso. Nós, inclusive, já fizemos uma leitura sobre essas pessoas, né? Nós fazemos uma leitura sobre os pseudos yogis e os verdadeiros yogis e falamos que os pseudos yogis também conseguem fazer estas práticas, né? Lembram que nós passamos por esse tema sobre os pseudos yogis, né? Os upayaya e os pratyaya yogis, né? Fé, energia, memória, inteligência precedem, né, para o verdadeiro samadhi. Existiam essas classes, falamos sobre eles. Lembram disso? Lá no Sutra de número 20, vídeo de número 20 alguns quebrados, você vai achar esse tema aí, se você procurar da sessão de número 1. Então, para você ver que essas coisas existem, mas não era isso o objetivo, né? O objetivo era mostrar o pormenor, mostrar a fundamentação para embasar a filosofia dos klishas, né? Por esse grande sábio, esse grandioso mestre, que era Patanjali, né? Que era Patanjali. Então, no encontro passado, nós íamos falar do quê? Sobre os reservatórios dos karmas. Nós íamos dar legalidade, dar aval, dar veredito e fé sobre a questão do karma. Não íamos mostrar, né, que Patanjali foi o idealizador das questões do karma, né, da causa e efeito, mas mostramos que Patanjali quis mostrar para vocês que aonde ficam os registros kármicos das pessoas, né? Aonde ficam esses registros que amadurecem e dão a sequência de vidas. E aí ele veio apresentar para nós que a sede dos kleshas, aonde os kleshas criam os seus registros, aonde os kleshas são armazenados, é no Manomaya Kosha, que é o corpo causal, que é o corpo das casualidades, o corpo que traz as causas que virarão em efeitos, e aí colocam, né, cada um de nós dentro desse ciclo de nascimentos e mortes. Podemos dizer para vocês que cada elemento que nasce, cada elemento que nasce, já nasce com seus registros, né? Já nascem com seus registros de efeito. O próprio nascimento desse ser, dessa personalidade, já é através do efeito. Uma coisa que nós temos que aqui afirmar, me vem agora aqui de inspiração, que quando estamos nos nascimentos e mortes, não podemos associar isso a um castigo, né? Ai, meu Deus do céu, ele nasceu, ele está passando por um castigo. Não é isso não. Ele está no ciclo evolutivo. Ele está adentrando a sua evolução. Ele está tendo a oportunidade de evoluir, ele está tendo a oportunidade dentro da lei maior do crescimento. E quando esta pessoa chega ao tempo de nascer, ele traz os seus registros indeléveis, inapagáveis, né? Os registros
de toda aquela personalidade, tudo que ele consumou. Não traz só, as pessoas dizem, os registros ruins, traz os registros bons também. A exemplo, todo o seu ciclo evolutivo, todo o seu crescimento, toda a máxima perfeição que ele conseguiu atingir, traz diversos resultados também. Claro que os resultados que ainda são os resultados não bons, é o que ele tem de lapidar, o que ele tem de crescer, que aquela personalidade vai fazer o polimento e a lapidação. Claro que agregado a isso tem o que? As experiências amargas, as experiências, podemos dizer assim, positivas, e claro, o aperfeiçoamento, né? O aperfeiçoamento que é a base, é o objetivo, né, daquela personalidade. Claro que eu tenho que ainda dizer para vocês, né, tenho que ainda dizer para vocês, que na visão do yoga, né, na visão do yoga, tudo isso é miséria. Por que tudo isso é miséria? Porque é uma ilusão. É um ciclo de ilusões criadas, né, pelas consequências de ainda não estarmos nessa ignorância, de estarmos evoluídos. Esta é a visão que tem de ser passada. Mas não podemos imaginar, analisar isso como um castigo. Eu não consegui iluminar-me, então estou sendo castigado, tenho que adentrar na materialidade para mais uma vida. Não podemos associar tão extremado assim, tão elevado assim, porque daí seríamos nós atirarmos pedra em todo o organograma, né? O organograma espiritual, este contexto evolutivo que é puro, é baseado em uma lei, tem um porquê de existir e é nobre por excelência, né? Tem uma nobreza por trás de tudo isso, desconhecida ainda por nome, um véu de coisas lindas, um véu de coisa perfeita, né? De uma perfeição inimaginável, incalculável, incompreensível a uma mente tão finita, né, do ser humano para entender o porquê de tudo isso. Então nós não podemos julgar nesse sentido. Claro que evidentemente quando o yoga bate, né, que é miséria, 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 dor, é miséria, quer vir nos alertar que a espiritualidade é diferente de tudo isso, que existe como nós sairmos disso, né, tirarmos essa roupa e colocarmos uma roupa muito maior, né, que é uma roupa de realizações mais elevadas que tudo isso, né, mais elevadas que tudo isso. Então, daí no encontro passado, né, baseado nesse introdutório, no encontro passado, nós falamos sobre os reservatórios desses karmas, né, que estão enraizados, né, no pé, na base dos kleshas, que os kleshas são os criadores, né, de todos eles, e que daí, né, geram-se toda uma série de experiências de vidas, tanto presentes quanto futuras. Ou seja, nós estamos aqui colhendo os karmas da vida passada, estamos gerando karmas para vidas futuras, e estamos nesse exato momento, também criando karmas menores, situações menores que são resolvidas aqui mesmo. Então é um constante, né, roda de situações, constante roda de problemas. Isso poderia ser dito, né, de um certo modo, não sei se é empregado nesse momento, mas me veio na mente para empregar com esse exemplo para vocês, de um homem que empurra a pedra e não sabe que está empurrando a pedra, né? Existe um pensamento filosófico, não consigo atribuir o nome do filósofo, do pensador e quem foi que seja, sobre este homem empurrando a pedra, morro acima. Né? Que chega lá em cima, ele empurra aquela pedra, depois ele solta a pedra rola, ele desce, empurra a pedra, perpetuamente não entendendo por que faz isso, mas faz isso. Então o que é essa pedra? Essa pedra é toda a carga de ignorância. Essa pedra é toda a carga do não saber, essa pedra é toda a carga do ponto de interrogação maior da vida. É isso. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui sem fundamentação, sem uma base espiritual, né, jogados, por assim dizer, colocados, inseridos dentro desse contexto, vivendo por viver, dia após dia. Se você for analisar rompendo a espiritualidade, saindo fora dessa espiritualidade, muitas pessoas estão envolvidas nesse sentido. Muitas pessoas perguntam, por que tu está vivendo? Por que tu trabalha? Por que tu faz isso? Muitas pessoas atribuem a viver com abundância, sendo bem alimentados. Até mesmo tu pode indagar muitas pessoas que eles têm esses princípios de vida. Os princípios da filosofia de vida de cada um deles é ser bem alimentados. E eles falam, para mim não me importa, eu tendo condições de me alimentar muito bem, de alimentar minha família muito bem, é o que está valendo. Pode ver, as pessoas não questionam o pós, não questionam o porquê, não observam a ciranda da vida, nem querem estar, muitas vezes, se prendendo a isso. Eles querem simplesmente estar observando o que tem de ser feito, né? O que eu preciso fazer, como que eu vou fazer e o que eu vou ganhar. As pessoas estão observando muitas vezes isso. O mundo de hoje ele está em cima disso, né? Baseado nesse coisa. O que eu preciso fazer,
como irei fazer e o que irei ganhar com tudo isso. Então a espiritualidade está muito fora ainda em sua totalidade no período que nós estamos aqui vivendo, né? Nesse período que estamos gravando o vídeo. Pode ser que no período que você esteja assistindo esse vídeo tenha tudo mudado, tenha se transformado, a espiritualidade seja a base maior, a busca e o objetivo da humanidade, mas no período de agora não é. Nós estamos saindo, né, da idade de um período de trevas, nós estamos saindo de um período de uma Kali Yuga, né? Nós estamos saindo desse período de muitas trevas espirituais para um período de esplendor espiritual, né? Ainda não conseguimos consumar esse período, estamos em uma transição, onde gera muitos conflitos de toda a natureza. Então tá bom. E o encontro de hoje, então, o objetivo dele é tratar sobre as raízes, né, que estão ali e, consequentemente, né, elas vão trazer amadurecimentos que vão gerar resultados. Aí, questionado, vamos montar um contexto assim para que nós possamos chegar onde nós queremos, questionado Patanjali, né? Isso é fictício, não sei se questionaram ele ou não, mas eu estou só criando um enredo aqui para nós poder chegar onde nós queremos. Questionado o mestre Patanjali, foi perguntado para eles, mas como nós podemos ter princípios, né, princípios gerais sobre estes frutos? Olha que interessante aqui o contexto, né? Eu sei que então tem ciclos de nascimentos, de mortes, impressões, e vai resultar em situações. Quais seriam, né, os princípios que determinariam as situações nos seus pormenores, né? Exemplo, qual são o princípio eu vou dar um exemplo aqui, o princípio de moldar o ferro. Então, você sabe que o princípio de moldar o ferro geral é aquecer o ferro a tantas temperaturas para ele ficar maleável. Esse é o princípio geral. Quais são os princípios gerais, então, que nós podemos determinar? Porque existe milhares, ou para não dizer quase infinitas situações que podem acontecer com uma vida. Por isso que cada vida é uma vida, cada situação é uma situação, cada momento é um momento. Os momentos que eu vivo são diferentes dos momentos que você vive. Os momentos que eu e você estamos vivendo aqui, a troca de experiências são diferentes em grau, em gênero, a maneira que um absorve, a maneira que um emite, a maneira que você até mesmo observa que eu imito, ou a maneira das coisas que eu digo, a maneira das coisas que você está recebendo, a forma... Então tudo é diferente, né? Tudo é diferente. Duas situações iguais para duas pessoas, as experiências são diferentes, né? A situação pode ser igual, mas as duas pessoas que estão ali vão ter uma experiência diferente em relação à mesma coisa. A mesma coisa, cada uma delas vai sair com um aprendizado ali que diferencia-se de um do outro. Porque as personalidades são diferentes, as personalidades estão vivendo situações diferentes. Elas podem estar vivendo no mesmo ano, podem ser gêmeos, podem ter nascido no mesmo ano, no mesmo minuto, né? Pode ser tudo igual, o desenho pode ser igual, mas as experiências que elas estão tendo com aquele mesmo fator são diferentes para um e para outro. Porque as causas que os levaram até ali são outras. Os efeitos que eles estão adotando até ali, apesar de serem semelhantes, vão deixar impressões diferentes marcadas dentro de cada um deles. Porque Deus jamais repete as coisas. Deus jamais cria repetência nas coisas que Ele faz. Então nós temos que ir voltando ao assunto aqui. Então, né, Patanjali buscou 3 fundamentos que determinam todas as existências, que permeiam todas as vidas. Ele buscou 3 princípios que nós podemos classificar todas as vidas das pessoas, né, que nós pode observar que é 3, não é um fundamento, é 3. É 3 bases, né, 3 fundamentos, 3 princípios que podem determinar, né, uma análise da vida de qualquer pessoa, né, que pode determinar de modo amplo, geral, é verificar a vida de qualquer pessoa. E esses princípios, eles estão baseados no quê? Em classe, em duração de vida e a natureza agradável e desagradável das experiências. Esses são 3 fundamentos, né, que poderão ser observados em qualquer vida, em qualquer manifestação de vida, e qualquer pessoa que está ainda permeada, né, pela vida, envolvida com os kleshas, né, está envolvido com os kleshas. Então nós observamos que você terá que passar por 3 princípios, 3 fundamentos para determinar os resultados de suas experiências. Qual é delas? A classe, a duração de sua vida e
a natureza agradável e desagradável das experiências que você vai passar da sua vida. Lembrando que não existe, né, para o contexto mais depurado, mais evoluído do yoga, para o contexto térreo, né, da espiritualidade, não existe agradável no mundo daqui. Mas eles queremos dizer, né, formatar a palavra agradável como uma vida mais pacífica, de coisas terríveis, danosas, coisas que causam dor, coisas que causam chagas, né, coisas que causam espanto, coisas que causam sensações mais pesadas, né, coisas que trazem, né, no contexto humano, dor, né? Coisa que traz no contexto humano, dor. É isso que ele quis observar. Então, o que nós temos que observar? Vamos tentar imaginar, né, Patanjali observando essas fundamentações. Então, primeiramente, o que ele observou? Ele observou que uma vida, né, uma vida de uma pessoa, através de um fruto do klesha, ele o coloca em uma classe. Esta classe ele quis adotar, observando da espiritualidade vindo para cá, a classe no sentido, o grupo familiar que ele vai pertencer, em seu grau de todas as riquezas que você pode imaginar para cá. Não só a riqueza material, mas, exemplo, a riqueza de conhecimento, de filosofia, um grupo de pessoas que tem maior conhecimento, um grupo de pessoas que tem mais capacitação, um grupo de pessoas que vão conseguir oferecer àquele membro que está sendo inserido naquele grupo maiores capacitações para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então, ou seja, né, o klesha, ele criaria condições para você referente à classe de uma pessoa. Podemos dizer que nós aqui, estudantes da filosofia de yoga, não vamos atingir, né, nós não vamos atingir a iluminação. Estamos muito longe da iluminação, estamos muito longe do samadhi também, né? Mas isso está dizendo o quê? Que nesse exato momento nós estamos criando todas as sementes, né? Nós estamos criando todas as possibilidades de que nós assentamos-nos em outra experiência, em uma outra classe. Ou seja, nós estamos determinando, a partir dessas causas que nós estamos criando, na próxima vida, essa vida ser inserida em uma outra classe, diferente da classe que for hoje. Talvez uma classe de pessoas mais eruditas, mais estudadas, mais filosóficas, e dependendo de uma classe de mestres. Se nós nós temos a oportunidade de nascer num grupo, aonde, né, um grupo familiar, aonde teremos assentados um mestre, ou mestres, ou estudantes de yoga, e nós sermos conduzidos desde a nossa tenra idade ao estudo do yoga. Já pensou isso? Sem precisar estar correndo atrás, mascando, pegando palavras mascadas, mas estar inserido, e ainda mais a pessoa, nós temos a oportunidade de estar ajoelhados, né, aos pés de um verdadeiro mestre que atingiu o samadhi. Então isso o quê? Precisa de classe. E essas condições têm de ser criadas para estar lá, para poder vivenciar. Então assim, tem que ser preparado, tem que ser, né, tudo tem que ser preparado para ser consumado lá do outro lado, né? Então a classe é um dos elementos que determinam, né, que são determinadas através das raízes dos kleshas dentro do círculo das encarnações, dentro dessa observação, né, desse tema que Patanjali quer nos trazer. Um outro tema também avaliado, né, magistralmente por Patanjali é a duração de vida, né, a duração que aquela vida vai ter. Então, ou seja, ele fez uma atribuição, ele viu que pessoas nascem muito cedo. Inclusive tem pessoas que entram no ciclo de vida e que passam algumas horas, passam alguns minutos. Tem pessoas que entram dentro do ciclo e ficam 7 anos, 5 anos, 3 anos, morrem jovens, adolescentes, morrem muito cedo. Mas tem uns que vão até 80 anos. E ele observou que as pessoas que vão a 80 anos, que vivem 100 anos, 60, que vivem mais tempo de vidas, naturalmente eles vão estar colhendo mais experiências, né? Essas experiências vão automaticamente transformar na classe. Essas experiências vão determinar a classe dessas pessoas. Então ele ficou observando que, naturalmente, né, uma duração de vida daquela experiência vai determinar também a sua classe para uma próxima vida. Vai determinar, então, ou seja, se aquela duração de vida, aquela vida que durou 80 anos, ela criou sementes, ela criou predispositivos, ela criou situações que o jogasse uma classe inferior, aquela experiência
pode ter jogado ela lá. Isso não quer dizer que quando a pessoa tem uma experiência curta, ela foi castigada. Não é isso não, gente. Porque muitas vezes a pessoa só precisa de um ajuste, né? Ele vem só fazer um pequeno ajuste, ele vem só para mudar o percurso de vida, ele vem só para ensinar uma lição. Muitas vezes é um mestre que vem na companhia dos seus discípulos, né, para eles criarem um contexto ali, ele passar por um choque para mudar a vida daquelas pessoas, para criar uma impressão, para mudar. Então tem muitas situações, infinitas possibilidades. Mas de modo geral, nós podemos ver assim, que a duração de vida, facultando as experiências que a pessoa vai colher, baseada pela sua classe, a posição aonde ela vai se encontrar dentro do contexto material, vai definir para ela um novo rumo, né, um novo rumo de sua vida. Eu não vou me ficar muito em cima da questão de duração, porque está quase terminando o nosso primeiro bloco e eu não quero perder a oportunidade de encerrar esse assunto aqui. E ele percebeu que, baseado na classe, baseado na duração de uma vida, evidentemente os resultados terão que ser o quê? Experiências agradáveis e experiências desagradáveis. Olha que interessante essa colocação, porque ele está afirmando também que a classe que a pessoa está inserida não significa que dará a ela experiências agradáveis. Eu posso dizer para você se a pessoa pode ser, então, na visão de Patanjali, uma pessoa rica em posses materiais, aqui na Terra, mas ter uma vida totalmente desagradável. Né? E nós podemos ver que existem pessoas que estão em um enredo desagradável, porque ninguém está contente com a posição que está. Pergunte a uma pessoa que tenha posses de muita riqueza, que tenha o gozo dos prazeres da vida, sempre lhe falta algo dentro de si. Sempre falta um complemento. Ele pode estar num cruzeiro marítimo, ele pode estar onde ele está, ele sempre vai ter algo dentro dele que não vai deixar ele feliz. Porque tem de nós a busca pela realização, né? A Nanda dentro de nós ainda não, né? Nós temos que buscar espiritualmente. Nós buscamos realizarmos-nos com as coisas materiais, mas isso nunca será suficiente. Então você para observar, né, que a classe de uma pessoa e a duração de uma vida não determina até certo modo a natureza das experiências, porque a natureza das experiências está armazenada nos kleshas. Então tu percebe que esses três princípios determinarão, né, a grosso modo, no plano de fundo, a sustentação para observar ou para ver, para analisar, para medir a experiência de qualquer vida. Né? A classe, a forma onde ele vai nascer, ele pode nascer em um país estrangeiro, ele pode nascer num país que é proibido se falar de espiritualidade, ele pode nascer num país onde tem uma ditadura, a duração da vida dele pode ser curta e as experiências podem ser desagradáveis ou agradáveis. Ou ele pode nascer na extrema miséria, extrema pobreza, mas a sua vida só de experiências agradáveis. Nada de experiências dolorosas. Pode ser ao contrário também, como acontece. Não existem pessoas que são pobres materialmente, mas muito ricas espiritualmente. Né? Então, exemplo. Então você pode analisar que existem esses princípios que são determinados pelos kleshas. Nós estamos encerrando já. Eu já estou de volta, você segura aí. Parte 2. Muito bem, então já retornando, né? Voltando então. Então nós fizemos essas observações, né? Não para nós falarmos sobre, como diz os princípios, né? Debatermos sobre vida, sobre morte, não é isso o objetivo. O objetivo é mostrar para vocês que existe, então, né, um fundamento para, uma base, né, uma fundamentação para determinar como será a experiência de uma vida que está nascendo. Então, ou seja, vai ser a classe, vai ser também a duração desta vida e também a natureza agradável e desagradável das experiências que ela vai colher. Tudo isso está sendo determinado, pelos kleshas que estão sendo gerados, né? Pelos kleshas que estão sendo gerados, pelas impressões e pelos sanskaras que tem. A base são essas. A base são essas que vai determinar tudo o que vai acontecer em uma vida. Só que tem um detalhe. Para os yogis
para os yogis mais avançados, adiantados, para quem desenvolveu o discernimento, está aqui no Sutra de número 15, nós vamos estar estudando isso, né? No Sutra de número 15, já vamos chegar lá, faltariam 2 encontros, né? Esse encontro aqui, o próximo encontro, aí nós vamos chegar ao encontro. Fala assim, para quem desenvolveu o discernimento. Esse discernimento, as pessoas muitas vezes vão falar que é uma erudição, um conhecimento erudito, também podemos chegar a esse grau, mas esse discernimento, ele brota espiritualmente, né? O que vai acontecer? As pessoas vão começar a questionar a vida, você vai começar a querer colocar na balança, você vai querer medir situações, você vai querer fazer equivalências, você vai querer fazer comparações, e aí vai começar a despertar um discernimento. Tudo é miséria por causa das dores resultantes, tá? Olha só, tudo isso é miséria, gente. Porque aqui inserida na classe, na duração e na natureza, está envolvido também mudanças, ansiedades, conflitos, tudo está envolvido aqui dentro, tudo coisas que acontecem. Patanjali quer nos mostrar então que esses clashes, através de todas as consequências que eles giram através da expressão do fruto, nos trazem uma sequência de coisas que são chamadas de miseráveis, miserabilidades, conflitos, né, dores, que o yoga vem apagar tudo isso. Ele quer mais uma vez mostrar que o yoga é a chave para a libertação de tudo isso e a fuga de tudo isso. E é a busca de ascender, né, na espiritualidade, de sair da ignorância. Porque a primeira base do klesha, né, a base dos kleshas, é esta aqui. Nós já falamos, né, para todos aqueles que estão nos acompanhando, que é a vidya, que é a pura ignorância, que é o apagão espiritual no qual nós estamos envolvidos, né? Nós estamos inseridos, né? Nós estamos inseridos espiritualmente dentro desses corpos e nós temos que, através, né, de um irrompimento de fora para dentro, iluminarmos-nos. E aqui fala que a causa é a vidya, né? A vidya é a causa e que tudo isso gera, né? Gera então, na sua outra extremidade, o forte desejo de viver que domina os mais sábios e os eruditos, porque nós confundimos-nos, nós achamos que somos os corpos no qual nós, por assim dizer, alimentamos-nos. E ele vem mostrar para vocês que tudo isso, então, tem explicação, que é os kleshas, e que os kleshas têm como serem reabsorvidos, têm que ser suprimidos, né, atenuados, posteriormente suprimidos e depois destruídos. E ele mostrar que eles estão armazenados aonde? Ali nos reservatórios dos karmas, né? Que enquanto as raízes estiverem ali, vamos ter que amadurecer, gerando frutos e outras causas e situações na vida das pessoas envolvidas. E aqui vamos dizer, depois no próximo sutra, que terá tristeza e alegria conforme o fruto, conforme a sua causa, virtudes ou vícios, que é o próximo encontro que nós vamos ter. Nós estamos debatendo agora aqui como pode-se observar os fundamentos que se atribuem a qualquer experiência de vida, né? Qualquer experiência de vida. E aqui fala então sobre a natureza agradável ou desagradáveis das experiências, né? Mas quando nós adquirimos o discernimento, tudo é miserabilidade, tudo é miserabilidade. Mas isso vem nos mostrar muitas vezes que, interessante nós refletirmos sobre isso, que quando nós estamos inseridos nesse contexto aqui, nós estamos buscando ou querendo buscar os gozos terrenos, né? Nós queremos buscar as alegrias que a vida proporciona, nós queremos estar buscando as situações que nos permitem termos alegria, nós queremos buscar as situações que nos permitem passar por momentos agradáveis, os tais momentos alegres. Tudo isso ainda está nos prendendo. Tudo isso ainda está nos abreviando, talvez muito mais que a dor, porque a dor nos empurra tão forte para avançar, a dor ela nos empurra tão violentamente, tão energicamente para nos empurrar, que as situações agradáveis elas fazem nos estacionar. Né? Quem é que quando está no momento de repouso não quer ficar ali, não quer curtir, não quer fazer meditação, não quer fazer nada, quer ficar ali só curtindo, deitado? Isso é danoso, irmãos. Isso é danoso porque o mundo não para. A gente quer parar, mas o mundo não para. A gente quer estacionar, mas as coisas não se estacionam. As coisas são constantes. A espiritualidade é para agora, é para já. A busca para a transcendência, a busca para a evolução é a todo momento, é a toda hora. Eu estou sabendo qual é a tua ideia. Sobe aí, sobe. A ideia é vir aqui, né? Sobe aí. Isso. Fica por aí. Então, assim, o que aqui quer dizer, né? Que
esse agradável, esta dor, elas nos prendem, né? Tanto a dor quanto as... Porque uma é extremo da outra, é simplesmente um polo da outra, isso é estacionamento, né? E é muito difícil definir o que é agradável no contexto geral. Porque o que pode ser agradável para uma classe ou duração de vida pode ser dor para outra pessoa. Eu vou dar um exemplo assim. Suponhamos que uma pessoa pobre, né, uma pessoa muito pobre, a experiência agradável para ela é comer um alimento saboroso. Já para uma pessoa muito rica, comer um alimento saboroso nem é mais uma experiência agradável, é algo trivial de sua vida, algo que ela atribui uma trivialidade, algo agradável para ela estar num iate, né, num cruzeiro, girando o mundo, ou estar em outro país, ou estar numa ilha paradisíaca. Isto é a experiência agradável para ela. Então, há um conflito, e aqui vem nos dizer logo mais adiante no Sutra 15, mudanças, ansiedades, tendências, conflitos, né? E tudo isso trazem, né, movimentos na mente, incertezas e inseguranças. Tá aqui mais adiante, então, tudo isso, né, que nós vamos ver. Mas o importante é nós vermos que enquanto as raízes estiverem ali, elas vão amadurecer, elas vão resultar em vidas, diferentes classes, durações e experiências. É a base, o fundamento do que Patanjali nos lega, né, como conhecimento para esse encontro de hoje. Mas que quando nós ascendermos espiritualmente entendemos, tudo isso é dor. Tudo isso é dor. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor uma pessoa que gosta de... Aqui no Sul, eu resido no Sul, e as pessoas gostam muito de churrasco, né? E as pessoas no churrasco, eles gostam daquela carne que tem uma capa de gordura, né? Aí eles vão lá e cortam, que lá deixa escorrer aquela gordura. É uma alegria, né? É uma experiência agradável para a pessoa que está participando disso. Mas olha que danoso isso é para a saúde. Olha que amargo é esse prazer, né? Olha só que amargo. No avançar daquela experiência, vem o colesterol, vem diabetes, vem pressão alta, vem todas as consequências atribuídas àquela má alimentação, né? Então a gente para analisar aonde há experiência boa nisso, né? Aonde realmente essa experiência é boa. Então você pode ver que as pessoas dizem experiências boas e experiências más. É difícil defini-las, né? Tem que ser definida pelo momento, tem que ser definida pela ocasião, definida pela classe, né, da pessoa e pela duração de vida. Aí nós podemos fazer alguma medição. Mas tudo é miséria, irmãos. Tudo é uma tremenda miséria, né? Tudo é uma miséria. Vamos fazer o seguinte, vamos já à leitura então. Eu acho que eu consegui trazer alguns princípios, consegui trazer alguns pontos. Esse assunto não se esgota desse jeito, mas acho que dentro do objetivo desse vídeo ele vai trazer alguns pontos para você seguir daí meditando, seguir daí trazendo seus resultados, seguir daí trazendo seus apontamentos, seguir deste ponto, né, e conseguir captar os resultados que você vem buscar através desses encontros, né? Acho que já serve para isso. O que é importante antes de nós começarmos a leitura, né? Antes de nós começarmos aqui a fazer a leitura é um rosto de uma folha somente, ó, que o Taimini nos deixou. É só isso aqui. Até mesmo o Taimini, ele pincela o tema, o Taimini, ele só aborda assim, ó, ele só aborda de modo geral o que é necessário nos atentarmos para os sutras. Assim, o fator importante aqui é você observar isso nesse sutra aqui, mas o aprendizado, quem vai extrair o contexto do que você quer aprender, isso você vai extrair por si só. Eu só quero dizer para você o que é necessário você ver. É necessário você saber que existe classe, duração de vida e natureza agradável e desagradável. O resto você vai extrair sozinho do sutra. E você vai sentir isso quando nós fazemos a leitura. Mas para nós começarmos nessa leitura, eu queria pegar do vídeo anterior um introdutório aqui que diz assim, ó. Os kleshas são a causa fundamental dos karmas que geramos por nossos pensamentos, desejos e atos. Cada alma humana passa por uma série contínua de encarnações, colhendo o fruto dos pensamentos, desejos e das ações praticados no passado
e gerando, durante o processo de colheita, novas causas que produzirão seus frutos nestas e em outras vidas. Então, o que é importante? O que isso quer dizer, esses frutos? Esses frutos são, assentados, embasados, são observados em seus princípios, em resultados como classes, durações de vida e natureza agradável e desagradáveis de experiências. Tá? Agora, com esse introdutório, nós vamos dar então a abertura, a leitura da seção de número 2, o Sutra de número 13, que traz o segundo título traduzido por Taimini no português. Tá? Enquanto a raiz estiver ali, precisa amadurecer e resultar em vidas de diferentes classes, duração e experiência. Vamos à leitura. Enquanto os kleshas estiverem atuando na vida de um indivíduo, o veículo dos karmas estará continuamente sendo alimentado pela adição de novas impressões causais, não havendo possibilidade dessa série de vidas ter o fim. Se a série permanecer intacta, os samskaras no veículo causal continuarão a amadurecer naturalmente e a produzir vida após vida, com sua miséria e sofrimento inevitáveis. Tudo é miséria. E essa palavra sofrimentos inevitáveis não tem como evitar, né? Senão assim romper tudo isso. Embora a natureza e o teor das experiências vividas pelos seres humanos sejam definidas de infinitas variedades, Patanjali classificou-as em 3 títulos: classe, duração de vida e natureza agradável ou desagradável das experiências. Estas são as principais características que determinam a natureza de uma vida. Portanto, jati, ou classe, determina o ambiente do indivíduo e, assim, suas oportunidades e o tipo de vida que ele poderá levar. Aqui ele vai trazer um exemplo, Seguindo, um homem nascido em uma favela não tem as mesmas oportunidades que o outro nascido entre pessoas cultas. Assim, a espécie de vida que uma pessoa tem é determinada em primeiro lugar por jati, ou classe. O segundo fator importante é a duração da vida. E isto, naturalmente, determina o número total de suas experiências. Uma vida interrompida na infância contém um número comparativamente menor de experiências que uma vida longa, que segue o seu curso normal. Sem dúvida, posto que as sucessivas vidas de um indivíduo formam um todo contínuo de um ponto de vista mais amplo, olha que interessante isso, Todas as vidas de uma pessoa formam um resultado só, Interessante isso. Seguindo a leitura aqui. De um ponto de vista mais amplo, uma vida indeterminada, curta, não é tão importante. É como se a pessoa não tivesse podido ter o dia completo de trabalho e tivesse ido deitar-se cedo. Outro dia surgirá e a pessoa pode continuar normalmente o seu trabalho. O terceiro fator é a natureza das experiências vividas no tocante e sua qualidade agradável e desagradável. Jati determina a natureza das experiências, mas no caso consideram-se as experiências em relação às oportunidades de crescimento daquela alma. Em Boga, ou a natureza agradável e desagradável das experiências, considera-se as experiências quanto ao seu potencial de causar dor ou prazer ao indivíduo. Há algumas pessoas bem-sucedidas na vida, mas que enfrentam dificuldades, somente sofrimento e infelicidade desde o nascimento até a morte. Por outro lado, pode-se ter uma vida com circunstâncias comparativamente pobres, porém com experiências sempre agradáveis. Os prazeres e as dores que temos de suportar não são inteiramente dependentes de nosso jati, ou classe,
há um fator pessoal envolvido, mas como nós mesmos podemos ver ao analisar as vidas das pessoas que há em torno de nós. Essa é a colocação que Patanjali, Taimini nos traz, fazendo observação desse Sutra de Patanjali, né? Você faz a observação, você faz a observação que ele vem aqui e ele nos chama a atenção para que nós façamos esse jogo de situações, né? Vamos observar a classe que aquela vida está inserida, ou como nós, como vida, estamos inseridos, né? Vamos observar a classe. Essa classe ela pode ser medida por graus humanos e por graus espirituais, né? Vamos observar assim. Espiritualmente somos pobres, muito pobres espiritualmente, né? Espiritualmente nós temos um leve grau de conhecimento. Espiritualmente nós somos colocados no meio de um seio de uma família espiritualizada, né? Observem essa questão. Nós somos colocados e inseridos ali, de um certo modo. Nós podemos observar que a nossa duração de vida ela está em determinado grau. Né? Determinado grau. E nós podemos observar como é que está, né, a natureza agradável e desagradável das experiências que estamos colhendo. Né? Se essa nossa vida ela traz situações que nos exigem, que nos causam aflições, dores, miséria. Essa miséria não meçam a miséria pelo fator econômico, a miséria pelo sentido de dificuldade, né, que aquela vida traz, aquela vida não é amarrada, não permite a pessoa crescer, não permite a pessoa andar. Aí você consegue já mais ou menos imaginar, traçar como é que está os frutos daquela pessoa, né, o fruto que ela está colhendo daquela pessoa. E nós podemos também fazer um jogo aqui, né? Nós podemos ver então que a natureza agradável e desagradáveis não tem um relacionamento direto com a classe. Porque aquela pessoa ela pode estar inserida numa família rica, abastada, mas aquela pessoa ela pode ser a tal de ovelha negra daquela família e ela pode estar só colhendo experiências desagradáveis. Mas tudo tem um porquê. Né? Tudo tem um porquê de ela estar sendo inserida naquele momento. Pode ser uma prova, né? Pode ser uma prova de riqueza, uma prova com muita riqueza em suas mãos para ver como ela suportaria esta carga. Como ela aprenderia ou como aquilo se comportaria para os aprendizados que aquela experiência tem de ter. Ou o fruto que ela esteja colhendo, né? Que ela esteja colhendo na colheita, porque a colheita é obrigatória, né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, ou seja, que ela esteja colhendo em cima daquilo são fatos gerados, né? São fatos gerados por um passado agressivo, né? Acho que é interessante isso nós fazer. Aí você pode fazer esses jogos. Eu faço até um convite que você faça alguns desses jogos para você entender, Agora, o que é importante nós tentarmos perceber? Que classe, duração de vida e natureza agradável ou desagradáveis das experiências, para aquela pessoa que quer irromper na espiritualidade, tudo isso não gera entraves. Elas não podem ser geradores de entrave. As pessoas não podem usar de desculpas que são pobres, né, financeiramente, que são pobres materialmente, que não tiveram oportunidades na vida materialmente, que tiveram uma duração de vida longa, uma duração de vida curta, que sua vida só foi só um prego, né, só teve prego em sua vida. Não pode usar essas desculpas para não irromper na sua espiritualidade. A espiritualidade ela é um caminho que ela tem que ser traçada por cima de dores, por cima de tristezas, de angústias e também de situações agradáveis. E nós temos que cuidar que um extremo ou outro extremo são dois fatores que afastam qualquer pessoa da espiritualidade, né? A pessoa pode dizer, mas eu não tive tempo porque a minha vida era só de dor, a minha vida era só de angústia, a minha vida era só de tristeza, a minha vida era só assim, eu não tive tempo. Uma pessoa pode dizer assim, era tão bom a minha vida, era tantos gozos, tantas coisas prazerosas, que eu nem dei bola para buscar a espiritualidade. Eu nem dei bola para me aperfeiçoar, para me aprimorar. E eu via que todo mundo lá na minha família lá se dedicava a isso. E eu falei, que é a paz, eu quero surfar, eu quero aproveitar. Então tu percebe que os dois extremos podem ser terríveis causadores de uma estagnação, de um crescimento. Mas isso vem mostrar que quando a pessoa está já com os princípios despertos, que ele já está com os pilares, né, que ele já tem as preponderâncias, né, que ele já tem
uma chama que o consome, que ele já tem dentro dele, né? Algo que diz, cavoca, busca, vai adiante, mergulhe agora, vai buscar. Quando ele tem algo que o inquieta, né? Nesse sentido, tudo isso aqui não é desculpa para que não se possa buscar. A classe onde ele nasceu não pode ser argumentos de desculpa. A sua duração de vida não pode ser argumentos de desculpa. E as naturezas das experiências que ele está correndo não pode ser desculpa. Nada disso pode ser desculpa para que possa abreviar a busca pelo caminho da espiritualidade, né? Para o caminho da ascendência da vida do yoga. Não pode ser, não pode ser. Tanto que o próprio yogi, né, ele tenta buscar uma vida leve, uma vida liviana, ele tenta buscar uma vida irrompido com todos os gozos materiais, ele tenta se divorciar de tudo quanto é coisa para ele ter simplicidade, para ele não ter esse fardo para carregar, para ele diminuir os seus fardos, para ele diminuir, né, as suas preocupações, diminuir as suas aflições. Não é como nós aqui do Ocidente, envolvidos com contas, com os nossos trabalhos, com a educação dos filhos, com o que vai ser amanhã, com a alimentação da família, com a roupa para a família, com tudo, esse cargo de aflições, que pode não estar aqui agora, mas estão lá no fundo, no profundo, não trazem paz, não trazem, ficam toda hora mexendo, final de mês é as contas com isso, tem que trabalhar para buscar isso, tem o perigo econômico brasileiro, tem a dificuldade daquilo, tem essa dificuldade daquilo, não é, entendeu? Então, todas essas coisas não podem ser bases para evitarmos de buscar o nosso crescimento. Sempre, 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 sempre você tem que colocar o teu crescimento, a tua busca dentro da senda do yoga, pelo teu desenvolvimento espiritual. Você tem que entender, nós temos que entender e ter muito bem guardados, né, esses princípios aqui, ó. A austeridade, disciplina, disciplina, disciplina e disciplina acima de tudo, autoestudo e a autoentrega a Ishvara Pranidhana, a Krishna, né, a Deus, essa autoentrega. Nós temos que ter sempre por base isso. Não importa. Não, mas eu não tenho um braço, vai com outro braço. Mas está me faltando uma perna, vai com uma perna só. Vai do jeito que dá. O importante é não ficar estagnado, né? Mas eu não tenho os olhos. Vai em braille, vai através da leitura braille. Não podemos ficar estagnados. Não pode se ficar parado. Mas eu sofri um acidente, eu fiquei entrevado em uma cama. Medita. Faça meditações reflexivas. Pede para uma pessoa ler para ti. Um terceiro ler, né? Nós não podemos utilizarmos de argumentos a classe, a duração de vida e a natureza de agradável e desagradável para abreviarmos o nosso crescimento espiritual. Não podemos, irmãos. Eu acho que essa é uma lição que nós temos que tomar, essa é uma lição que a gente tem que ter. E o mais importante também, que tudo isso, né, tudo que acontece, ela acontece pela classe, pela duração de vida e pela natureza, agradável e desagradável que está sendo proporcionado. Você talvez agora, falando bem materialmente, né, não esteja contente com tudo que está acontecendo na sua vida, então não esqueça que lá atrás você preparou essa classe, você preparou essa duração de vida e você preparou a natureza desagradável das experiências. E tudo isso tem respostas aqui também, irmãos. Né? Vai estar lá no Sutra de número 15. Lá no Sutra de número 15, já tem, inclusive, é um sutra muito comprido, ó. É um sutra que traz muitas orientações, muitas reflexões. Esse sutra ele vai nos levar, né, a entender todos esses conflitos. Porque nós estamos colhendo esses frutos, talvez são coisas que nós desejávamos no passado e nem sequer demos conta. Né? A pessoa, talvez no passado, ele tinha tanto desejo de ficar de boa na vida que agora foi criado para ele nessa vida, né, as situações para ele ficar de boa, que ele está odiando ficar nessa situação de boa, né? Ele quer agora movimento e não tem. Então tudo isso tem explicação. Tudo isso vai explicar. Mas nunca esqueça, no profundo da espiritualidade, isso é miséria, roda de samsara. Isso é carregando aquela pedra gigantesca, né? Empurrando a ladeira acima. Isso é algo danoso, isso é algo de muita tristeza mesmo, muita angústia. Assim nós vamos encerrando então mais esse sutra, tá? O sutra de número 2, da sessão de número 13.
Nós vamos então ao próximo sutra que está interligado a esse sutra, né, o sutra de número 14. E esse sutra de número 14 ele diz assim, ó: eles terão alegria ou tristeza conforme o fruto, conforme sua causa, seu vício, sua virtude ou vício. Esse sutra aqui ele traz um complemento sobre a classe, a duração de vida e natureza agradável na observação da polaridade, né? Vem fazer uma observação mais na questão da polaridade das experiências que estão sendo colhidas. Então a gente vai fazer um convite para nós meditarmos mais nesse assunto, observarmos mais essa questão desse assunto, né? Para que possamos não deixar arestas, para que possamos ampliar o nosso conhecimento e extrair, né, os princípios, as fundamentações dentro da filosofia dos kleshas, dentro desse ensinamento da cultura dos kleshas, para entendermos o porquê que yoga é o caminho para tirarmos, né? Porquê que yoga é o caminho para irromper, para fazer com que nós saiamos, né, dessa ignorância no qual nós estamos. Muitas pessoas não estão nem despertas que estão na ignorância que estão vivendo. E possamos crescer, né, no caminho dessa espiritualidade. Então o Sutra de número 14, que é o Sutra do nosso próximo encontro, vai tratar sobre tudo isso, né? A alegria, tristeza, né, do fruto que está sendo gerado, do sutra que está sendo colhido, na verdade, né? Que é conforme sua causa, seja ela de virtudes ou de vícios. Então é muito importante também esse tema. Aí a gente já faz o convite para você já acompanhar o nosso próximo vídeo, né? Próximo vídeo, que esse vídeo também será um vídeo muito produtivo. Nós estamos encerrando então esse encontro. Eu espero que de uma forma ou de outra conseguir trazer algo de útil, algo de importante, uma base. Eu acho que esse vídeo ele ficou mais numa base, né, para você meditar, você refletir, você extrair conhecimento de tudo isso, você extrair, né, a ensinança maior que está querendo ser dita por Patanjali no meio de tudo isso. Da minha parte era isso e Namastê. Tetsavitur Peritian Berigotisaitin Mahi Yona Prajotaria.